Oi pessoal, tudo certo? Eu sou a Ana Beatriz, eu estive no MEG Catarinense durante 3 anos e meio. Esse ano continuo no MEG, mas faço parte da Brasil Júnior. Eu vim aqui contar um pouquinho como foi a minha trajetória e quais foram os meus principais pontos de contato e impacto ao longo desses anos. E aí eu queria começar contando lá atrás, que foi quando eu queria cursar medicina, passei alguns anos tentando, até que eu desisti e fui fazer administração na UDESC. Logo nos primeiros dias de aula eu conheci uma empresa júnior, a Isaac Júnior e a Inventório, que era a empresa júnior de design e moda do curso do lado. Como eu já tinha perdido na minha cabeça um tempo de universitária, eu precisava me descobrir logo se eu gostava de administração ou não, e por isso eu resolvi que eu queria testar as coisas mais diferentes possíveis. Fui fazer estágio, fiz 2 estágios antes de entrar no MEG. No segundo semestre eu resolvi tentar entrar na Inventório, para ver em que outros aspectos da administração conseguiria atuar e descobrir com muita agilidade se eu gostava ou não daquele curso. Entrei para me desenvolver profissionalmente, e logo eu descobri que os motivos que iam me levar a ficar no movimento Empresa Júnior eram muito diferentes dos motivos que eu entrei. Nos 2 primeiros semestres foram muito puxados de desenvolvimento, de me entender quanto profissional, de usar o que eu já tinha visto no estágio, mas entender que a partir do momento que eu estava em uma empresa júnior, a situação era diferente. Ali eu precisava ser muito mais dona do que eu estava fazendo, eu precisava ter amor e vontade de fazer, porque só por mim eu não me manteria tanto tempo ali. E aí foi quando eu comecei a querer me conectar com as pessoas que estavam ao redor e entender, ter um olhar mais integral para tudo aquilo que a gente estava fazendo, mesmo que eu ainda vivesse o mundo só da minha empresa júnior. Foram 2 semestres super intensos, quanto trainee e quanto assessora. E no final do meu semestre de assessora, eu falei, eu quero encontrar um pouco mais do que o Movimento Empresa Júnior faz. E demorei, hoje entendo que demorei para identificar e entrar de verdade no MEG. Por muito tempo eu fui única e exclusivamente da minha empresa júnior. Quando eu tive acesso ao primeiro evento que eu fui, foram só 4 pessoas da minha empresa júnior. E lá eu me apaixonei pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, pelas pessoas, pela conexão. Eu era super tímida ainda no que eu tava fazendo, mas fiquei muito encantada. E o meu primeiro pensamento foi, eu quero que mais pessoas da minha empresa júnior tenham acesso a isso. Eu quero que a gente tenha a chance de poder proporcionar isso para todas as outras pessoas que passam por ali, porque é isso que vai fazer com que eu me desenvolva cada vez mais, e é isso que vai valer a pena a gente estar no Movimento Empresa Júnior também. As coisas elas precisam se conectar ainda mais. E voltei com muita vontade de fazer diferente. Foi na volta que decidi me candidatar para vice-presidente da minha J, ficar mais um semestre e começar a fazer as mudanças que fossem preciso. E no meio disso tudo eu tava me descobrindo e me conhecendo também, entendendo quais eram os meus aspectos quanto liderança que precisavam mudar e melhorar, os meus papéis quanto profissional, quanto líder e quanto liderada. E em paralelo a tudo isso, desenvolver as pessoas que estavam ao meu redor também. E eu acho que foi nessa conexão que eu fui me apaixonando cada vez mais pelo MEG. Porque eu percebi que enquanto eu crescia, eu conseguia crescer outras pessoas. E eu fui me entregando e querendo conhecer o que as outras pessoas tinham de bom e também o que elas ainda queriam e precisavam se desenvolver, e como a gente potencializava tudo isso e ajustava o que fosse preciso. O semestre enquanto vice-presidente, eu descobri e conheci muitas coisas, e com certeza foi onde eu me apaixonei ainda mais pelo que a gente fazia. Foi a primeira vez que eu trabalhei numa equipe super sinérgica e a gente começou a ter acesso a muito conteúdo, a muito conhecimento, a muitas informações. E a gente tentava replicar aquilo de todas as formas dentro da empresa júnior para que a gente atingisse os goals que estavam sendo sonhados pela equipe toda. Ajustamos muitas coisas, era uma diretoria só de mulher, em uma equipe, em uma EJ que era praticamente só mulheres também. E foi um período de muita transformação, de muita entrega, de muito trabalho, e que a gente tinha muitos sonhos, muito. A gente queria bater uma meta atrás da outra, a gente queria ser grande, a gente queria trazer valor para aquilo que a gente fazia, para as pessoas que estavam ali, para o curso que a gente representava, que já não era mais só administração, por mim, e sempre foi muito mais sobre design, sobre moda, sobre mostrar todo o potencial que tinha ali dentro. Tanto para a rede catarinense, que era uma rede que na época estava muito desunida ainda, mas também para o Brasil. Quem era Santa Catarina? Quem era a Inventório?
E ali eu me apaixonei ainda mais pelo MEG, conseguimos começar a levar mais pessoas para os eventos, engajar a Inventório na rede como um todo. E aí eu fui descobrindo e entendendo que eu queria fazer mais, não só pela minha empresa júnior, mas agora por muito mais e por um estado inteiro. No final do ano entendi que eu queria e precisava passar mais um semestre na Inventório, me candidatei a presidente e também fui para o time da federação, porque eu queria ampliar meus horizontes e entender melhor sobre o que estava sendo feito. Mais uma vez, foi um semestre de outros e novos desafios. Eu sempre me coloquei muito para sair da minha zona de conforto, por mais que isso fosse extremamente desconfortável para mim. E aí foi um ano ainda mais intenso. No meio do ano, eu comecei a perceber o quanto eu queria me candidatar também a presidente da federação no próximo ano, porque comecei a identificar a necessidade de a gente ter cada vez mais representatividades femininas na liderança de Santa Catarina. E por um momento eu só reclamava, e aí depois eu falei, bom, eu vou ficar reclamando, vou me colocar como agente dessa mudança. Mas sabia que precisava viver muito bem os momentos que eu estava vivendo também. Então errei muito durante o Inventório, hoje percebo, mas que sempre foi com intenções de querer fazer mais e querer fazer melhor, tanto pelas pessoas que estavam ali, mas também pela história e pelo legado que a gente deixaria para as pessoas que estavam e viriam depois da gente no Inventório. Começamos a querer inovar, descobrir novos mercados, novos horizontes, entender onde a gente realmente ajudava as pessoas, porque algo que me encanta muito no MEG é o quanto a gente não fala só sobre as pessoas que estão ali. Se a gente fala de um Brasil empreendedor, a gente está falando das pessoas que a gente desenvolve dentro da EJ, das que vão impactar quando sair da EJ, mas do nosso contato com os clientes também, de como a gente lida com a universidade, de como a gente tenta melhorar o ambiente como um todo. E saí da Inventório, meu último semestre, o primeiro semestre foi meu último na Inventório, com muita certeza de que algo ali tinha se transformado e que as pessoas que viriam depois de mim com certeza seriam muito melhores. E isso me deixava muito confortável na minha saída, mas querendo identificar onde mais a gente podia fazer mudanças pelo Movimento Empresa Júnior e potencializar e ampliar a visibilidade dele em Santa Catarina. Foi no Conseg de 2018 que comecei a ter coragem de falar que eu queria me candidatar a presidente da FEGESC. Enquanto isso, eu mudava de time dentro da federação, fui para a área de presidência, comecei a trabalhar com negócios, descobri como era vender um projeto tão diferente. A gente vendia muito mais um sonho, então mas os contatos e desafios que a gente enfrentou no segundo semestre foram gigantes, e pela primeira vez a gente começou a colocar na cabeça do empresário júnior o sonho de ser alto impacto, fazer com que primeiro a gente tivesse o privilégio de sonhar com isso, porque a gente sabia que era possível fazer essa transformação. E segundo, a gente entender que além do privilégio a gente precisava fazer algo com ele, a gente tinha que transformar todo o potencial que a rede catarinense tinha em potência. E foi quando a gente começou a construir o alto impacto da FEGESC. Foram meses intensos, malucos, a gente tentando entender o que a gente precisava ajustar, onde a gente tinha que ir, como que a gente falava, e a gente começou a ver isso ganhar muita força, porque daí começou um novo processo de aprendizado de que sozinhos a gente não faz nada, de que não dava mais para querer bancar a síndrome de heroína e fazer as coisas acontecerem. Quando a gente fala de rede, a gente fala de todo mundo trabalhar junto, que o todo é muito maior do que a soma das partes. Então a gente precisava descobrir como trabalhar com tudo isso. E quando a gente descobriu que tinha batido alto impacto foi foi na cerimônia de posse, de quando fui eleita. E no meio de toda essa construção desse sonho e da busca para ele vir, que a gente falava muito que o alto impacto não vem, a gente busca, tudo isso só fortalecia a minha vontade de estar como presidente da FEGESC no outro ano, porque eu identificava como a gente precisava consolidar esse sonho, como a gente precisava ter mais força pelo Estado, como a gente precisava estar no Estado inteiro, e o que a gente tinha que fazer para mudar isso. E só que descobri também que era muito difícil ser uma liderança feminina, descobri que a gente ia que enfrentar alguns perrengues, mas eu sempre voltava e perguntava por que eu quero, o que me move. E uma das perguntas mais importantes que eu recebi nesse processo foi: Ana, existe algum outro lugar que tu quer estar em 2019
mais importante, mais interessante pra ti, que te coloque mais frio na barriga do que estar como presidente da FEGESC, se existe algo que tu quer mais do que isso, vai fazer o que tu mais quer. Mas se tu entende que em 2019 o teu lugar é estar ali como presidente da FEGESC, fazendo tudo que tu vai fazer, sonhando todos os novos sonhos, construindo novas entregas, então cai de cabeça e confia nos teus instintos e nos teus valores. E aí confiei, e foi outro processo de muito autoconhecimento. Conversei com muitas pessoas para identificar o que a gente precisava fazer, o que precisava mudar. Foi um processo eleitoral que eu gosto muito e sinto muita saudade pelo quanto eu consegui crescer ao longo dele, e também o quanto eu estava movida por uma paixão ali. E deu tudo certo, consegui ser eleita, acho que eu conseguia mostrar o amor que eu sentia pelo MEG ali, e aí isso também fez as pessoas confiarem que eu seria a pessoa para estar em 2019 na presidência da FEGESC. E aí no dia da nossa posse a gente recebeu a notícia de que a FEGESC era alto impacto, a primeira vez que a gente construía tudo isso. E é um dia que eu nunca vou me esquecer das palavras, de tudo que a gente viveu ali. E aí entrou em 2019, um ano ainda mais maluco, ainda mais intenso, onde pela segunda vez eu conheci uma equipe extremamente sinérgica, que era a diretoria da FEGESC, as pessoas que eu mais tive o prazer de dividir o meu ano, que estavam comigo do meu lado e eu estava do lado deles para o que fosse preciso e quando fosse preciso. A gente sabia onde a gente queria chegar, nem sempre a gente sabia como chegar, mas a gente sabia que juntos a gente ia dar um jeito. E a gente dividiu tudo isso com um time muito incrível, e tanto o time Bopex, que eram pessoas apaixonadas pelo que estavam fazendo, mas também com o time Conselho, que acreditava e defendia tudo aquilo que a gente queria também, e a gente começou a querer crescer e impactar por toda Santa Catarina. Tive o prazer de dividir isso com parceiros da FEGESC que também acreditavam no que a gente estava fazendo e queriam fazer mais coisas. Redescobrimos o nosso papel, redescobrimos quais eram as principais melhores entregas e ressignificamos muita coisa também. O que significava ser alto impacto? O que significava uma Santa Catarina mais empreendedora? E ali a gente perguntava, será que o que a gente está fazendo realmente é o melhor que a gente pode fazer? E a régua estava sempre muito esticada. A gente precisava desenvolver um estado, precisava desenvolver um time, precisava estar bem com a gente mesmo. Passei por um novo processo de autoconhecimento muito forte, de entender que será que eu preciso ser a melhor pessoa para estar aqui? Porque eu me perguntava muito disso, tinha uma síndrome do impostora muito forte, falava, acho que não, eu não sou, como é que eu caí aqui? Foi sorte que eu cheguei nesse lugar. E aí, depois de muito refletir, pensar e viver mesmo tudo que estava acontecendo, eu entendi que nem sempre eu precisava ser a melhor pessoa, mas eu tinha que entender o que faltava, fazer as perguntas certas e querer me desenvolver enquanto eu desenvolvia a organização também. E nisso tudo eu fui me apaixonando pelo Brasil, por ver que primeiro eu tava ali na minha empresa júnior fazendo a minha diferença ali, depois a gente começou a fazer isso por um estado inteiro e eu comecei a ver o quanto o Brasil inteiro tava, cada um fazendo suas micro-revoluções e causando o que fosse preciso. E descobri que tinham lugares incríveis, pessoas incríveis, fiz meus melhores amigos também nos grupos de articuladores da presidência, e outros articuladores também, que eu descobri e comecei a me inspirar e admirar muito. E eu falei, acho que a minha trajetória no MEG ainda não pode ter acabado. E nesse ponto eu já tinha entendido que a história que eu tentava escrever e as histórias que eu vivia, elas não eram mais sobre mim, sobre o desenvolvimento da Ana Beatriz, o meu desenvolvimento pessoal, de forma alguma. Eles eram sim sobre a história de outras pessoas que tinham vindo antes e que hoje eu podia viver o MEG que eu vivia porque alguém já tinha feito muito por ele, mas também pelas pessoas que iam vir depois, e que se eu tive o privilégio de estar numa universidade uma universidade estadual, numa universidade pública, se eu tive acesso ao ensino superior, se eu pude ir nos meus primeiros eventos, mesmo sem a empresa júnior conseguir nos levar, era porque eu tinha muitos privilégios e tudo bem, só que eu precisava descobrir o que eu podia fazer com eles. E é ali que mora a chave do que me movia dali pra frente. Eu falei, bom, eu preciso entregar mais, eu preciso fazer mais, porque eu já recebi muito. E
E foi um momento em que foi dolorido assumir que eu queria estar na Brasil Júnior, porque eu me sentia muito pouco capaz, muito pouco competente para estar lá, mas sabia que eu queria. E mais uma vez, quanto liderança feminina, a síndrome do impostor bateu muito forte, e ainda bate, confesso. Mas quanto mais eu conversava com as pessoas e conhecia o que outros estados estavam fazendo, outras culturas, outras realidades, eu falava, eu quero fazer. Eu quero estar lá trabalhando por tudo isso, falando sobre o MEG, porque eu acredito na paixão que eu tenho por tudo isso. E aí, primeiro tentei um cargo com o meu melhor amigo e foi um processo eleitoral difícil, não fomos eleitos e aí a gente falou, bom, o que a gente vai fazer agora? E o que a gente mais ouvia era que fazia sentido estar os dois lá, não um nem o outro. E aí a gente ele continuou tentando vice-presidência de negócios, porque de fato ele era a melhor pessoa. E eu me candidatei para presidência executiva, que era o cargo que eu sempre queria, mas tinha muito medo porque eu achava que eu não tinha capacidade para estar naquele cargo. Porque a minha história e as minhas entregas não me levavam até lá. Não era ali que eu tinha feito os meus melhores resultados. E me apaixonei durante o processo eleitoral pelo que eu estava estudando, pelas possibilidades, pelo que a gente podia fazer. Identifiquei um ambiente com muitas chances de crescimento. E ali eu vivi um novo processo eleitoral muito enriquecedor, e deu certo. Mais uma vez, eu acredito muito que foi a paixão que eu estava passando, a segurança por aquilo ali realmente era importante para mim, porque eu sabia que era importante para o MEG. E esse ano eu tô vivendo uma das experiências mais incríveis e transformadoras, acho que ao longo de toda a minha vida. Representar e entender um país tão diverso, tão diferente, com realidades tão diferentes, mas que tem uma paixão e um desafio em comum, tá sendo incrível trabalhar com pessoas que vieram do Brasil inteiro também, que têm histórias muito diferentes, mas entregas muito inspiradoras, que eu admiro demais, que é o time Brasil Júnior e a diretoria da Brasil Júnior. Tá sendo mais um dos presentes que o MEG me entregou. E eu não tenho dúvidas que eu saio não só uma profissional um pouco mais completa, mas principalmente uma pessoa muito mais completa, muito apaixonada pelo Brasil. Acho que o nosso país, ele precisa da gente, o MEG ele é a resposta em vários aspectos, e a gente precisa só estar cada vez mais confiantes e entregues pelo que a gente está fazendo. Não tenho dúvida que foram os anos mais felizes da minha vida, e que vou ser para sempre muito grata por tudo que eu passei aqui. E acho que é tudo isso. Não sei se eu consegui passar nem um terço do que foram esses 3 anos e meio, mas espero que de alguma forma eu tenha conseguido explicar tudo o que é o MEG para quem estiver aí ouvindo. Obrigada para quem chegou até aqui também, e obrigada, FEJESC, pelo convite e por ter sido minha casa por tantos anos e berço para um desenvolvimento tão importante.